Sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia, Senhor. Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Louvado seja Deus! Glorificado seja esse Senhor que nós amamos, o Deus do universo. Glorificada seja a Trindade Santa, essa que nos protege, que nos abençoa e que nos guia. Louvado seja o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado através da nossa vida, da nossa voz, dos nossos louvores. Boa noite, meu irmão. Eu te cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele que é o nosso Deus. Ele que nos presenteia com esse momento em que eu estou tendo o grande privilégio de poder outra vez estar aqui diante de você para cantar,
para falar desse amor que enche o meu coração, da alegria que eu tenho de servir a esse Deus que eu tanto amo. E a gente, quando ama a Deus, a gente não consegue prender dentro de nós essa força poderosa, esse amor tão grande que invade todo o nosso ser. Por isso eu quero te convidar a sentar-se aqui comigo agora, nessa mesa que o Senhor preparou para nós nesse início de noite. Sente-se aqui comigo, meu irmão. Vamos nos deleitar com a palavra. Vamos nos deleitar com aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Ele nos ama. Ele nos quer bem. Amados, nem sempre a gente se sente amado pelas pessoas. Mas uma coisa nós temos certeza no nosso coração, que o Senhor nos ama. Que privilégio saber que Deus deu esse Senhor maravilhoso, cheio de amor, para nos salvar. Que amor é esse? Que amor é esse, meu irmão? E nem sempre nós nos apercebemos desse amor tão grande. Às vezes a gente se esquece que ele existe e chora por não ter o amor das pessoas. Mas nos basta ter o amor de Deus. Basta ter a proteção desse Senhor sobre nossas vidas. Porque a bondade dele é tão grande que as suas misericórdias já nos alcançaram. E elas são a causa de não termos sido consumidos até agora. Que bom! Que bom sentir esse amor tão grande no nosso coração. Amor de Deus. Supremo amor de Deus. Que alegria poder dizer isso para você. Com meu coração transbordando de gratidão, porque eu sei que sou amada pelo meu Deus. E eu sei que sou amada também pelos meus amigos, pela minha família, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Você sente esse amor? Você sente esse amor, querido? Eu sinto. E por isso eu quero, com esse programa, transmitir para você o grande amor do meu coração nesse dia. Amém? E eu já quero dizer para você que o tema hoje da palavra que o Senhor ministrou para mim primeiro, e eu sei que vai ministrar para o seu coração, é esse o tema. Não recue, prossiga. Deus tem muito a fazer pela sua vida. Deus é contigo. E eu já quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui conosco. Que alegria poder saber que o Edésio está conosco, a Zaira lá em Goiânia, a Madalena aqui em Porto Franco, a minha filha, Lilian, que coisa boa, minha filha hoje está lá em Recife, lá em Porto de Galinhas. Ela quase nunca consegue me alcançar, porque nesse horário a minha filhinha está trabalhando, mas hoje ela está tendo um tempo de férias,
E eu quero mandar um beijo precioso para você, filha, e para o meu netinho Marcelo. Eu quero mandar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, amém? Mamãe ama, Tatata te ama, Marcelo. Um beijo, querido. Dejinha está conosco aqui de Porto Franco, aleluia, minha sobrinha. A Betinha Elizabeth lá de Brasília, minha prima querida. O meu irmão Bastos aqui de Porto Franco, a Luziene está conosco. Oi, Luziene. Glórias a Deus, obrigada, querida. E o Vaneide, ei, o Vaneide lá de Tocantinópolis, que coisa linda você aqui conosco hoje. A Elisete aqui de Porto Franco, glórias a Deus. A Verônica, a minha cantora preferida lá de Goiânia, aleluia. A Nicole aqui de Porto Franco, aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Obrigada, minha filha. Glórias a Deus. Tanta gente. E eu já quero cumprimentar também a Rádio Elohim, com todos os nossos ouvintes espalhados pelo mundo afora. Gente, que coisa boa. Amados, é tão bom saber que nós alcançamos tanta gente espalhada pelo mundo. Esses países que a gente às vezes nem sabe o nome, nunca pensou em ir lá, está aqui nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando e com certeza sendo abençoados também pela mão do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu já quero passar agora já para a mensagem da tarde, do começo de noite, tá, amados? Deus ficou ministrando no seu coração, porque muitas lembranças vêm para nós, na nossa vida. E aí a gente fica pensando, essa lembrança do passado, essa memória indelével. E aí Deus foi ministrando no meu coração e me trouxe lá para o livro de Filipenses, Filipenses 3, no capítulo 3, no verso 13, que Paulo diz o seguinte na sua carta aos Filipenses. Paulo começa o capítulo 3 dizendo o seguinte, que ele quer conhecer mais a Deus, ele quer participar dessa ressurreição, para que ele possa um dia também chegar nessa ressurreição. Ele quer participar do sofrimento do Senhor. Aí ele diz lá no verso 13 o seguinte, irmãos, quer dizer, ele não diz que ele já alcançou o pleno conhecimento de Deus. Ele diz o seguinte, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e ele nos ensina. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero alcançar esse prêmio do chamado em Deus através de Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero ministrar para você em cima dessa palavra, de prosseguir para o alvo. Qual que é o meu alvo? É morar com Jesus, é estar com Ele um dia lá no céu. Esse é o meu alvo. O meu alvo é alcançar a sua vida. O meu alvo é falar para você que só Jesus Cristo salva. O meu alvo é estar com toda a minha família, os meus amigos, um dia reinando lá no céu. Esse é o meu alvo. Aí então, esquecendo-me das coisas que já passaram. Esquecendo-me das coisas que já passaram? Como assim? Porque nós somos, queridos, apegados a lembranças afetivas de um passado distante,
ou então de um passado que aconteceu há pouquinho tempo. A gente se apega, a gente se lembra, e tem pessoas que gostariam de voltar a viver o que já viveram no passado. Sabe, as lembranças são tão fortes na vida dela que às vezes ela não consegue viver o presente, porque ela está presa lá atrás, na infância dela, na adolescência, na juventude, de uns dias atrás daquilo que lhe aconteceu. Lembranças boas, lembranças ruins, não importa, são lembranças que já passaram. Coisas que já se foram, sabe? Coisas que marcaram a nossa vida. Porque o que marca, fica. O que marca, até o sabor de uma comida do passado, às vezes vem ao nosso paladar. Vem a nossa lembrança. Comidas feitas pelos nossos avós, pela nossa mãe. Eu me lembro, particularmente eu lembro da minha Dadá, a minha avó, a Dadá Feliciana, que muita gente conheceu aqui em Porto Franco. Acho que a cidade inteira conheceu daquela época. A Dadá marcou a vida dos seus netos com o bolo que ela fazia todos os nossos aniversários. Quando a gente ia fazer um aniversário, a gente já ficava assim sonhando com o dia do aniversário. Porque a primeira pessoa que entrava na nossa casa com aquele chepe do chinelinho era a minha Dadá. E ela gritava assim: cadê a aniversariante? E ela vinha com um bolo na mão. Oh, amados, um bolo que até hoje me vem ao paladar a lembrança desse bolo. Eu aprendi a receita, mas eu não consigo fazer como ela fazia. Era só ela que fazia igual. É uma lembrança que ficou, que eu guardo com alegria, preciosa na minha memória e no meu coração. Dela dizer: Deus te abençoe, minha netinha. Essas coisas me trazem lágrimas aos olhos, mas não é de tristeza. É por ter sido amada. É por ter sido amada. Então, queridos, mas o passado, nós temos que lembrar que não é presente. O presente é aqui e agora. Nós vivemos esse momento. O passado ficou lá. Ficou lá. Mas ele está vivo aqui dentro de nós. Quando nós ouvimos uma música, quando nós ouvimos uma história, como eu contei para vocês agora, a gente vê um carro da época, a gente vê uma foto da mãe, do pai que já se foi. Isso traz uma lembrança tão grande no nosso coração. Isso gera emoção forte. Emoções que às vezes nos alegram, mas emoções que também nos deixam tristes. A gente ri com elas, se alegra com elas e às vezes fica triste também, porque foi um tempo que já foi. Mas nós não podemos nos apegar a isso.
Embora saibamos que esse passado, queridos, não volta mais, ele existe dentro de nós. Mexe conosco, com as emoções, fala conosco. Às vezes a gente chega até a ouvir a voz. Não é verdade? Que tipo de lembranças esse passado gera em nós? Que tipo de lembrança? Quais são as mais fortes? Porque lembrança, tem lembrança boa e tem lembrança ruim. Por exemplo, as lembranças que não são tão boas, as lembranças ruins, elas às vezes podem estar prejudicando o nosso presente. A nossa alma ficou marcada. A nossa alma ficou marcada. Por exemplo, se você não teve pais amorosos, se você não teve pais amigos, pais presentes, pais que fortaleceram o seu crescimento, que não cuidaram de você, da sua educação, que não cuidaram, que não plantaram amor dentro de você, se você recebeu agressão, um abuso, alguma coisa assim, essa pessoa muitas vezes não gosta nem de ouvir falar sobre honrar pai e mãe. Porque são lembranças ruins, lembranças pesadas, lembranças tristes. Quando alguém começa a falar honra teu pai e tua mãe, ela diz assim, esquece isso aí. Eles não existiram para mim. Não existiram, porque essas figuras representam sofrimento e mágoa. Representam tristeza. As lembranças que provocam dor voltam sempre à nossa memória. E é tão triste quando elas voltam, porque parece que você está vivendo outra vez aquilo. A relação não foi boa, foi sofrida. Foi de maus tratos. E você chora quando se lembra delas. Mas não é um choro de saudade. É um choro de mágoa, de sofrimento, de tristeza. Aí você vai para a escola. Na escola você teve um amiguinho abusado que te deu um apelido que você não gostou dele. Hoje a gente chama de bullying. Naquela época era um apelido só o nome. E esse apelido, quando esse ficou tão marcado na sua lembrança, que até hoje você não trabalhou isso dentro de você, que até hoje quando você ouve falar do nome dessa pessoa que um dia te machucou com esse apelido, te faz mal. Parece que volta tudo outra vez. A sua cabeça foi outra vez para aquela época e o sofrimento voltou. Na época feriu tanto que você não conseguiu fechar essa ferida e traz sofrimento até agora. E os relacionamentos amorosos desastrosos? Relacionamentos abusivos? Relacionamentos que só lhe fizeram mal? Houve maus tratos também, desvalorização, brigas, gritos, agressões. Tudo isso é lembrança que fica, é passado que parece que está presente.
que te marca de tal forma que você não consegue fluir em outro relacionamento. Cada pessoa que aparece na sua vida, você fica com medo outra vez. E diz, e se ele também for igual àquele que passou? E se eu vier a sofrer outra vez o que eu já vivi? Olha, amados, a pessoa às vezes disse para você, você não contribui nada com a minha vida. Houve traição. A pessoa às vezes era cheia de vícios. Tudo isso. Olha, embora esses relacionamentos não existam mais, aquele passado está aí, dentro de você. E você muitas vezes conversa com ele. É tão triste, não é, queridos, isso? Conversar com o passado triste. Ou um empreendimento que você colocou nele todas as suas moedas de tempo, financeiras, envolvimento, confiabilidade, e não deu certo. Você ficou a ver navios, aquilo que parecia ser uma saída, foi outra vez um engano. Um sócio que você confiou e que te traiu. E fica dentro de você aquele sentimento de que você é incapaz. E fica voltando como um anúncio. Não vai dar certo, não vai dar certo, não tente outra vez, olha o que já aconteceu. Parece uma música ruim que chega, que vai e que vem. Que vai e que vem. E hábitos que a gente teve no passado, que não eram bons. E de repente você se encontra de novo agora, outra vez lá, trazendo para agora. E você fala, poxa, de novo? Eu achei que tivesse esquecido. E não esqueceu. Voltou. E você não gostou. Pessoas que às vezes eram fumantes no passado, de repente se pegam pegando o cigarro de alguém. E fala, que é isso? Já não faço mais isso. Coisa estranha. Não é, queridos? É estranho. E aquelas coisas que a gente não se orgulha dela? Tem coisas que a gente fez também no passado, queridos, que não se orgulha delas. Vocês querem uma história minha? Quando eu era menina dos 7 anos, eu não me orgulho disso não, irmãos. Minha mãe viajou e eu estava brincando com os meninos lá no quintal, no fundo do quintal, que naquela época a gente brincava muito no fundo do quintal de casinha, de fazer comidinha. E aí houve um desentendimento entre nós, eu saí chateada de lá. Peguei um cigarro que eu sabia onde estava escondido, fui para de trás da casa e fui fumar. Eu achava bonito uma irmã minha de criação, que a gente chamava na época, que ela fumava, eu achava linda ela fumar. E eu pensava assim, quando eu crescer vou ser igual a ela, vou fumar igual ela. E aí eu peguei aquele cigarro, amados, e com aquele jeitão todo, fiquei lá atrás da casa e fui fumar. Amados, na primeira tragada, eu me engasguei. E eu tossia tanto, eu fiquei tão mal que meu pai estava com os amigos escutando a Voz do Brasil. Vieram correndo saber o que tinha acontecido e eu menti. Eu disse que um menino tinha me batido. Meu pai mandou meus irmãos correrem atrás deles.
desse menino, mas não tinha menino. Aí uma vizinha, que era Maria Boleira, de lá ela falou assim, seu Cândio, meu pai tinha o nome de Cândido, e ela chamava ele de Cândio. Aí ela disse assim, não foi ninguém que bateu na Eidinha, não. Ela era fumando. Olha o cigarro embaixo aí desse tijolo. Oh, meus irmãos, até hoje, quando eu me lembro disso, eu tenho vergonha. Eu não me orgulho disso. Primeiro porque eu fiz uma coisa errada de pegar um cigarro para fumar. E depois de ter mentido. E meu pai me deu umas boas palmadas. Isso eu não me orgulho. Uma lembrança que eu acho, sabe, negativa, ruim para mim. E até hoje eu me lembro dela, eu fico com vergonha, sabe? Às vezes a gente é vítima, mas outras vezes a gente vitima alguém. A gente maltrata alguém. A gente faz essa pessoa se sentir um lixo. Porque a gente agrediu essa pessoa. A gente vitimou alguém. Sabe? A gente não é mau. Nem sempre as pessoas são más. A tendência nossa é ser bom. Mas tem momentos em que a gente, sem perceber, faz alguma coisa que não se orgulha. E cada vez que a gente se lembra daquilo que a gente fez, a gente tem uma sensação ruim, não é? Mas a lembrança hoje é que chega às vezes e diz assim para nós, você não é aquilo que você acha que é, não. Você é ruim, sabe? Você já fez isso no passado. Olha, amados, porque o passado diz que nos conhece. Aí ele vai maltratando a gente. Vai machucando. Como se fosse assim, sabe? Uma faquinha que vai entrando e vai machucando, machucando e sangrando. As lembranças estão no passado. Mas ficam vivas também no nosso coração. E na Bíblia, nós temos uma pessoa que com certeza não tinha nenhum orgulho do seu passado. A Bíblia conta isso. Sabe quem é essa pessoa? O apóstolo Paulo. Paulo? É. O apóstolo Paulo. Esse que escreveu essa carta a Filipenses e tantas cartas maravilhosas depois que ele foi transformado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, queridos, não se orgulhava do seu passado. Sabe por quê? Porque Paulo foi um perseguidor dos cristãos, um perseguidor da igreja. Paulo era um homem que ele era letrado, inteligente, e ele achava que ele perseguindo os cristãos, porque ele defendia a lei mosaica, ele achava que defendendo os cristãos, ele estava defendendo Deus, meus irmãos. Ele era tão seguro daquilo que fazia, que ele pediu pro faraó da época, o rei da época, ele pediu, me dá a carta que eu vou destruir esses cristãos. A lei tem que ser mantida, a lei de Moisés tem que ser mantida. Que cristianismo é esse que quer jogar por terra aquilo que nós acreditamos? Eu vou defender Deus, eu vou defender a lei. Não é que Paulo era um homem mau. Não era. Ele não era mau. Ele acreditava que o que ele fazia era certo. Era um homem inteligente demais. Ele foi aluno de Gamaliel. Gamaliel era o suprassumo naquela época. O suprassumo da inteligência. Quem estudava com Gamaliel era só
quase os grandes e maiores na inteligência, os gênios. Paulo era um deles. Sabe, Paulo não apenas perseguiu, ele também torturou, aprisionou, ele respirava ameaças e morte por onde ele passava. Todo mundo tinha medo de Paulo. Os cristãos fugiam dele por medo, sabe? Ele exterminava amadas pessoas. E era por amor a Deus que ele perseguiu os cristãos que acreditavam em Jesus. Ele dizia assim: que ressuscitado é esse? Isso não existe. Só que ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, com Jesus. Ele escutou, numa das vezes em que ele ia perseguindo cristãos, ele escutou uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego na hora e perguntou: quem és tu, Senhor? Naquela hora ele já reconheceu que Jesus era Senhor. E desde aquele momento, amados, Paulo ficou 3 dias cego, sem ver nada. E ele foi orientado. E a partir daquele momento, houve uma transformação na vida de Paulo. Ele era um homem temerário, mas quando ele se encontrou com Jesus, seu jeito de ser foi totalmente mudado. Ele se transformou, meus irmãos. Como é que Paulo lidou com esse passado triste dele? Violento. Como é que esse passado conversava com Paulo? Como é que ele podia construir igrejas se ele tinha destruído inúmeras delas? Mas ele, de certa forma, meus irmãos, ele descreveu esse sentimento dizendo o seguinte aqui no livro de 1 Coríntios. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Olha o que é que ele diz aqui. Carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz o seguinte, só um minutinho que eu estou pegando aqui para vocês. No capítulo 15, 9 e 10, ele diz assim, olha: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo reconheceu, meus irmãos, que não era ele, era a graça do Senhor sobre ele. Ele lidou desse jeito. Ele disse: eu sou o menor dentre todos. Porque ele sabia quem ele tinha sido. Ele sabia. Quantas pessoas morreram determinada por Paulo, a morte delas. Paulo tinha um profundo conhecimento da graça de Deus, meus irmãos. Um profundo conhecimento. Ele sabia que a graça do Senhor era abundante sobre a sua vida. Ele sabia disso. Ele sabia que não merecia aquela posição que Jesus tinha colocado ele como apóstolo. Você pensa que a gente merece alguma coisa? Não, merece nada não. É a graça de Deus sobre nós. É o amor dele sobre nós, queridos. Ele disse que era o menor porque ele perseguiu os cristãos, né? Ele fez coisa errada, mas sempre há oportunidade de mudança. Jesus veio justamente foi para isso, para nos alcançar, porque ninguém é santo. A gente está se santificando todo dia, mas santos ainda não.
Só há um que é Deus. Mas nós, ele disse assim, sede santos como eu sou santo. A gente precisa ir, cada dia é um exercício de santificação. De santificação. Mas ele disse assim, Paulo disse, mas eu vou trabalhar, eu vou compensar. Vou trabalhar mais do que os outros, para compensar tudo aquilo que eu fiz de errado. Por isso que Paulo era exagerado, meus irmãos. As cartas de Paulo são uma coisa tremenda. Precisa ler. As cartas dele são maravilhosas, é um ensino para nós. É o beabá do cristão. Às vezes o que eu faço hoje é reflexo do que eu fui no passado. Às vezes tem alguma coisa que diz para mim, você foi isso lá atrás. Às vezes você trabalha demais. Às vezes você fala demais. Às vezes você sofre demais. Porque você quer resgatar o que estava lá atrás para hoje. Para hoje. E não está certo. Não está certo. Às vezes, meu irmão, você precisa procurar uma terapia, um terapeuta, para lhe ajudar, para mudar. Hoje existe aquela constelação familiar, que é um trabalho maravilhoso que está existindo hoje. Que as pessoas, mas tem que procurar um profissional cristão, meu irmão. Não caia na mão de qualquer um, não. Porque às vezes você sai de lá pior do que você entrou. Procure uma pessoa que seja temente a Deus. Mesmo um terapeuta, um psicanalista ou um psicólogo. Procure alguém que tenha a sua fé. Que creia no seu Deus para te ajudar. Para te ajudar a apagar. Ou então amenizar essas lembranças que te fazem mal. Que te prejudicam. Que não te deixam prosseguir. Tá certo? Não coloque traumas como referência para a sua vida. Porque tem gente que viveu um trauma no passado e isso fica marcando nele até hoje. Ele não se esquece disso. Sempre vem a lembrança daquele problema. Você não pode ficar preso a isso. Veja como Paulo trabalhou o seu passado. Em Filipenses 3, 7, 8. Filipenses 3, 7, 8. Olha aqui o que ele diz. Olha. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Às vezes você fica assim, uma coisa que você viveu que você achou que foi boa, e que naquela época para você era tudo. E Paulo diz aqui, ó, para ele, perseguir cristão naquele tempo era tudo. Mas ele disse, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele disse que considera aquelas coisas do passado, que ele considerava as maiores e melhores, como esterco para poder seguir a Cristo. Perda, meus irmãos. Ele não considera mais. Acabou, passou, já foi, já era, acabou. Perceba que ele se referia aqui a tudo que ele foi. Tudo que ele fazia, ele achava que era lucro, ele colocava como troféu. Agora, depois do seu encontro com Jesus, ele considera perda, esterco. Aquela vida passou. O momento é outro. O momento da sua vida é outro agora.
O que tem valor para nós hoje precisa ser Jesus. Precisa ser o Senhor. Seu passado não te define mais, não. Bom ou ruim, ele não te define mais. Passou. Passou. O ciclo do passado fez isso. Fechou. Abra o ciclo agora do presente. Meu passado não tem força e nem poder mais sobre a minha vida. Acabou. Sabe o que significa isso na Bíblia, meu irmão? Nascer de novo. Não é que eu vou voltar no ventre da minha mãe, não. É o nascer de novo em Cristo. Eis que todas as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É o novo proposto por Deus para você. Para mim. É a proposta de Deus. Uma vida nova, diferente. Com Ele. Com Ele. É fácil viver isso? Não é não. Não é não. Ainda há uma força dentro de nós que milita contra a nossa fé. Quando a gente pensa que tá forte, a gente está fraco. E quando a gente pensa que está fraco, a gente está forte. Isso é a palavra de Deus. É isso. Por isso que Paulo diz que aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E aquilo que ele quer, ele não faz. A gente não é assim também? Tem coisa que a gente fala, nunca mais eu faço isso. De repente se pega fazendo. Porque há uma luta da carne contra o espírito. É uma batalha. Por isso que a gente tem que estar, irmãos, o tempo inteiro na fé. Buscando a Deus, na presença dEle. Lendo a palavra, orando, vigiando. Se fortalecendo no Senhor. É por isso. Pois é a luta da carne com o espírito. A gente precisa crescer no espírito, meus irmãos. Crescer no espírito. Mas ele continua dizendo no verso 13, olha, o verso 13 ele diz aqui, ó. Verso 13 ele diz: mesmo que ele não tenha alcançado, mas ele faz uma coisa, esquece do que ficou para trás. Ele diz que ainda não chegou lá. Apesar dele querer, é a mesma coisa conosco. Nós não chegamos lá, mas a gente está querendo chegar. Está querendo. Aí o verso 14 ele diz aqui, ó o verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A gente tem que prosseguir. O ideal é esquecer das coisas que ficaram para trás. O ideal é esse. O passado passou. O nome dele diz, ele não volta. Não volta mais. Acabou. Acabou. Eu vou focar numa novidade de vida. Qual é? Jesus. Nas coisas dele. Naquilo que me edifica. Que me transforma. Que me faz ser uma pessoa diferente. Eu consigo sempre? Não. Mas eu estou perseguindo isso a minha vida inteira. Erro demais. Mas eu prossigo. Eu não vou recuar. Eu vou prosseguir. Eu vou morar com Jesus no céu. Eu vou. Porque eu estou buscando isso em Deus. Esquecer mesmo, completamente, a gente não esquece, a gente não é computador, que tem uma teclinha, clica lá, deleta. Nós não conseguimos deletar. Nós não somos máquina. Mas que essa lembrança que está em você
não fique indelével na sua memória, te machucando. Faça, meu irmão, um perdão para você mesmo. Perdoe-se. Perdoe-se. Não é acordo com o passado, não, não. Não carregue aqui esse peso. Perdoe-se. Perdoa quem te fez mal. Perdoa quem te machucou, quem usou de bullying, quem te agrediu, quem abusou de você. Perdoe. Perdoe. Sabe? Esse esquecimento não é apagar da memória. Não é, não. Então, como é que é isso? Jeremias fala o seguinte lá no capítulo 31, verso 34. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Olha o tanto que Jesus é bom, meu irmão. Jesus fala para nós que não vai se lembrar mais do que nós fizemos de errado no nosso passado. Ele diz, não mais me lembrarei dos teus pecados. Ficou aonde? Apagado para Deus. Então, se está apagado para Deus, o que que você quer ficar se lembrando dele e se machucando? Acabou. Então, o que é o esquecer bíblico? O esquecer bíblico é você perdoar o seu passado. É você perdoar a sua maldade. É você estar em paz com ele. Em paz com ele. Não é deixar de lembrar. Não é deixar aquilo, é não deixar aquilo doer demais mais em você. Não é nem demais, não doer mais. Tem coisas, por exemplo, quando eu contei para vocês aquela historinha do meu erro do passado, eu digo que eu não gosto de lembrar disso, mas eu estou em paz. Porque foi um erro que eu cometi e que acabou. Acabou. Então, ele não me traz mais sofrimento. Ele não me traz mais sofrimento. Sabe? É não se sentir condenado pelo que aconteceu. E Deus diz que não leva mais em conta os erros do nosso passado. Por quê? Porque você já fez um acerto com Deus. Ele já te garantiu a vitória. Ele já te perdoou. Ele já colocou em você o selo dele, de filho, de amigo. Não é de servo só. Eu estou aqui servindo ao meu Senhor e servindo a você. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. E como filha de Deus eu quero falar dele para todas as pessoas que quiserem me ouvir. Que possam me ouvir. Deus está em paz com o nosso passado. Se ele está em paz com o nosso passado, então nós temos mais é que nos apegar a isso. Sabe? Eu preciso estar também em paz com o passado que eu já tive. Se ele me perdoou, então eu também tenho que me perdoar. Eis que tudo se fez novo. Deus está interessado é no nosso agora, no nosso hoje. Quem eu sou hoje? Não é quem eu fui, é quem eu sou agora, daqui para frente. Cada dia é um novo dia. Cada dia. A gente só precisa aceitar o perdão de Deus. Tem gente que acha que não merece perdão. Merece sim. Não é que você merece, mas Deus te diz. Não é porque você merece, é pela minha graça.
Porque você merece. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Ele não mais nos condena, meus irmãos. Então não se condene mais, fique em paz. Fique em paz. Deus é Deus de agora e Deus do seu futuro também. Ele diz: confie em mim, nós estamos juntos e misturados. Deus está de mãos dadas com você. Aqui, ó. Ele não te larga. Ele não te larga. Ele te segura. Ele te protege. Ele te guarda. Ele te livra. Ele te honra. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Fique em paz com o seu passado. Fique em paz com Deus. Fique em paz com as pessoas. Faça o certo agora. Ame agora. A Bíblia diz: se alguém está em mim, nova criatura é. Então você é nova criatura em Jesus Cristo. As coisas antigas já passaram, se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura em Deus. Aproprie-se da palavra. Receba essa palavra na sua vida. Sabe? Você vive agora, meu irmão, o novo de Deus. Porque Deus é bom. Ele já te perdoou. Então receba. Receba a cura em nome de Jesus. Das suas emoções. Dos seus medos. Dos seus rancores. Das suas mágoas. Das suas tristezas. Dos seus sofrimentos. De tudo aquilo que você viveu e que não tem prazer nele. Receba a cura em nome de Jesus. Receba o novo de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você ora comigo? Vamos orar? Então vamos. Senhor, nos faz lembrar, Senhor, que Tu és bom. Nos faz lembrar, meu Deus, nos faz lembrar que o Senhor já nos perdoou. Penetra com profundidade na nossa mente agora e no nosso coração. Tira daqui, Pai, todo o lixo que ficou guardado, me machucando meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Tira, Pai. Lança fora, Senhor. E traz para dentro de nós tudo aquilo que nos faz novo em Ti. Novo em Ti. Teu amor, Teu perdão, Tua cura, Tua alegria, Tua paz, Tua segurança, a certeza de uma vida nova em Cristo Jesus. Deus, não sei quantas pessoas foram alcançadas, mas o Teu Espírito sabe, Tu sabes. E eu já Te louvo por essa vida que foi alcançada com essa palavra. Eu Te louvo, Senhor, porque se ele foi alcançado, eis que tudo se fez novo na vida dele. E o Senhor já tomou posse desse coração. Já entrou ali, Senhor, com Teu poder. A porta se abriu. Reina, portanto, Pai. Reina no meu irmão, na minha irmã, no meu amigo, na minha amiga, Senhor. Naquelas pessoas que nunca ouviram falar de Ti. Ou ouviram do mais ou menos.
Mas essa palavra, Pai, foi para tirar, Senhor, todo o medo do coração. Para dizer que é possível continuar. É possível ir contigo. Confiar em Ti. E receber o Teu amor. Que é o que nós temos de mais precioso em nós. O amor de Deus. Abençoa, portanto, Senhor, cada pessoa que está conosco, tanto pelo Facebook como pela rádio, Elohim. Toma posse, Pai, desse momento e dê perdão para os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia! E agora eu quero ver quem estava aqui conosco. A Edna está dizendo: oi, minha irmã, que palavra abençoadora. A Betinha também, o Edésio, a Ena May, lá em Goiânia, a Edna lá em Brasília, a Elvina. Oi, Elvina, que coisa boa que você está conosco aí em Anápolis. A Marileia, ô Marileia, aqui em Porto Franco, a Railde, querida, obrigada. A Silvana lá em São Paulo, minha prima querida, com minha tia ouvindo. Que maravilha, a tia Edmeia ouvindo. Ô tia Edmeia, sua bênção sobre a minha vida, amada. Glórias a Deus, eu amo tanto a senhora, querida. Aleluia. Minha irmãzinha Ena dizendo: amadinha do Senhor Jesus. Núbia, você tá aí em Campinas, São Paulo. Glória a Deus, que coisa boa te ouvir também. Silvana, obrigada, a paz do Senhor, meu amor. E todos os outros que entraram aqui, a Verônica, a Elvina de novo, a Terezinha também conosco aqui, o meu irmão, o Bastos, a Lilinha, minha filhinha querida, e a Nicole, e tanta gente. Oh, glória a Deus, Deus é bom. E eu quero agora me despedir. Até segunda-feira, às 5 horas da tarde, se o Senhor assim nos permitir. O amanhã é de Deus. Nós só temos esse momento. O daqui um pouquinho é com Ele. E a nossa confiança é nele. É nele. É dele. Amém? Oh, glória, aleluia. E eu vou encerrar de novo com aquela musiquinha que eu amo, Conversando com Deus. Receba essa música no seu coração. Cante comigo que nós estamos encerrando. Que a paz do Senhor seja com sua vida, com sua casa, o tempo inteiro. Que o amor dele seja constante no seu viver. Amém? Receba a porção do Senhor sobre sua vida, agora e para todo sempre. Amém? Olha aqui, vai lá! Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mais o Senhor cresce. Quanto mais eu diminuo, mais Ele cresce na minha vida. Tome posse disso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Ser através de mim. Glória a Deus. Envia-me, envia-me a